As montadoras de automóveis aqui no Brasil e em nível global criam soluções muito boas para nós, motoristas e consumidores de carros. Só que tem outras soluções e outras ideias que realmente são verdadeiramente fracassadas, inúteis ou até mesmo estapafúrdia, que não servem para muita coisa e são muito mal idealizadas. É sobre isso que a gente vai falar agora. Bora pro vídeo! Mais uma ideia estapafúrdia que você pode ter e você não deve cometer é você comprar um carro usado seminovo sem pelo menos consultar a placa na olho no carro. Tem aplicativo e tem site. Colocando a placa do carro lá, você faz uma consulta veicular completa e consegue ver se o carro tem várias coisas erradas, como pendências de justiça, sinistros ou até mesmo passagem leilão, para pegar aquele vendedor que quer te vender um carro acima da tabela com passagem leilão. Isso mesmo, e usando o cupom do canal Meu Carro, você ganha 15% de desconto. Tem aplicativo para iPhone, para Android e site no computador. Coloca o cupom Meu Carro, hein? Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fica até o final do vídeo, assiste tudo, tamo junto. E se você é novo no canal, gostar do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É de graça e não dói. Vamos começar, pessoal, com aquelas ideias de montadoras que não fazem tanto sentido. Começando a luz indicadora de direção na cor vermelha, piscando na cor vermelha. Carros que tiveram isso aqui no Brasil, lá nas antigas tivemos o Corcel 2, tivemos também o Ford Fusion aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é permitido que se pisque a luz vermelha como seta e pelo visto aqui no Brasil também. Bem, é um pouco estranho porque a luz âmbar ou amarelada é melhor para indicar direção, chama mais atenção, principalmente de dia que tiver com muita luz. Aquela luz vermelha piscando é deveras esquisita, não é mesmo? Uma ideia realmente esquisita pra caramba, fracassada, tanto que as montadoras aqui no Brasil, pelo menos hoje, não fazem mais isso. Uma outra ideia estapafúrdia de montadora é uma picape com cabine dupla e apenas duas portas, isso mesmo. Qual é o carro que tem isso até hoje no Brasil? É a famosa Saveiro, pessoal, a picape leve de entrada compacta. Tem a versão de cabine dupla, né, que você tem ali um banco para os passageiros traseiros, mas o carro tem duas portas, não é quatro portas. Mobilidade e acessibilidade de forma totalmente bizarra. A Saveiro tem um projeto mega antiquado, já com quase 20 anos nas costas, e até hoje a Volkswagen não mudou isso. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, muita gente reprova e ninguém gosta disso. Uma outra ideia bem estapafúrdia assim das montadoras é o famoso kit de reparo para furo de pneus. Pois é, tá na moda um monte de carro aí, principalmente os importados, chegarem sem step aqui no Brasil. Bem, em países que têm melhores estradas, com menos buracos, eu até entendo, porque realmente o kit de reparo funciona para furos pequenos, furos convencionais. Agora, rasgos oriundos de pancadas em buraco e obstáculos realmente não serve para nada. Você vai ter que chamar um guincho se isso acontecer. E isso no Brasil, infelizmente, é muito comum. Afinal, temos estradas horrorosas, super esburacadas e ruas perigosas aí com obstáculos pontiagudos que rasgam os pneus com muita facilidade. E aí que um stepzinho, nem que fosse o linguicinho, a bicicletinha, serviria muito bem para te socorrer. Esse kit reparo não serve para absolutamente nada, só para enfeite mesmo. Repito, só serve para furos convencionais, né? Mas a galera tem muito mais problemas com pancadas e rasgos, que isso daí não serve para nada. Uma outra ideia de montadoras que eu sinceramente considero quase que inútil é o famoso sistema híbrido leve ou MHEV. Temos duas espécies aqui no Brasil, 48 volts e 12 volts, igual da Fiat, que inclusive não funciona bem, funciona quando quer. Pois é, por que eu acho que o híbrido leve é um pouco inútil? Porque ele reduz sim as emissões, mas é tão pouco assim que sinceramente não compensaria, né? Mas as montadoras conseguiram essa gambiarra para conseguir ser atendida pelas normas de emissões, né, que são rigorosas. E sim, é isso que tem que acontecer. Mas enfim, carro híbrido leve não tem modo elétrico, não tem tração elétrica, a bateria é mais um gasto para você, economicamente inviável, porque esse carro
Ele não é mais econômico assim consideravelmente se você comparar um carro 100% a combustão. Apesar dos pesares, é o híbrido mais barato de manter, mas é uma coisa que você tem ali que um dia vai dar defeito àquela bateria, apesar de mais em conta que as outras, né, de híbrido HEV ou plug-in também, são mais em conta de você trocar, mas é mais um gasto, né? Você não tem assim benefício nenhum tendo um híbrido leve, a não ser que você more no Rio de Janeiro, que qualquer híbrido, assim um leve também, você tem aí uma ajuda no IPVA, você paga apenas 1,5% de alíquota ao invés de 4%. Mas o canal aqui não é Meu Carro Lifestyle Rio de Janeiro, e sim Brasil, então eu considero realmente híbrido leve uma ideia, sinceramente, nada a ver. Agora uma ideia, rapaz, que as montadoras parece que tiraram das nádegas. É a famosa correia dentada banhada a óleo. Gente, não culpem os engenheiros das montadoras, porque eles desenvolvem isso a mando dos executivos. Engenheiro obedece executivo. Executivo manda, engenheiro executa. Projeto de baixo custo. É isso que eles querem. E a única função dessa correia dentada banhada a óleo em carros de passeio convencionais, como o Ford Ka da última geração, como o atual Onix, Maronix, né? Onix Plus, Tracker e Montana, é mesmo redução de custo, porque a Chevrolet, por exemplo, alega que é silêncio e baixo atrito. Mas você já viu o barulho desses motores? Parece uma máquina de costura ligada. Yaris, Corolla, Etios, um monte de carro que tem corrente de comando metálica não fazem barulho absolutamente nenhum. Esse negócio de motor barulhento com corrente é coisa da década de 70, amigo. Hoje em dia não existe mais isso. Nós temos carros híbridos com acionamento por corrente, né? Carro híbrido tem que ser silencioso. Se fosse barulhento, não teria. Eles fazem isso porque é mais barato para a montadora. Ideia de jirico, com todo respeito, né, aos executivos aí que ordenaram a sua engenharia a implementar isso, porque sinceramente é uma baita furada, ainda mais para o Brasil, né, que temos um combustível de qualidade duvidosa, que ele sim, o combustível, deteriora o óleo, que por si só acaba danificando a correia dentada banhada a óleo. Isso pode dar certo em outros países, mas estamos falando de Brasil. Não aprova essa ideia, eu acho ridícula. Hyundai Veloster, o carro bem legal, gostei bastante, já gravei aqui no canal agora. Tem uma ideia que a Hyundai criou nesse carro que eu sinceramente achei nada a ver. O carro tem uma proposta esportiva, né? Esquece esse motor de HB20 aí. E beleza, se o carro fosse duas portas, né? Mas colocaram uma porta do lado do carona traseiro, mas não tem do lado do motorista traseiro. O carro tem 3 portas. E realmente é um pouco bizarro. Qual é a funcionalidade de um carro de 3 portas para um veículo de 4 pessoas? Sinceramente, nenhuma, né? Porque dependendo da situação, você só consegue embarcar e desembarcar por um lado. Aquele passageiro que está do lado atrás do motorista, ele vai ter que se rastejar para sair do outro lado. Isso mesmo, né? Ainda mais se for uma mulher com vestido, com salto alto, olha só que desconforto. Eu não concordo, né? Esse negócio de carros 3 portas é mais exótico do que funcional. É interessante, mas é uma ideia nada a ver das montadoras, nesse caso a Hyundai. Freio de mão no pé. Essa ideia nasceu lá nas antigas, lá nos anos 50, 60, quando realmente você tinha aquelas caminhonetes grandes, principalmente na gringa, e você tinha aquele freio de mão no pé, o freio de estacionamento ali, por uma questão de ergonomia, de projeto. Mas acredite que isso ainda hoje, em pleno 2025, ainda existe. Por exemplo, no Nissan Sentra, um sedã de luxo. Eu falo de luxo porque carro médio no Brasil é coisa de bacana e o mercado chama que são carros de luxo. O Corolla Cross tinha no seu lançamento, mas a galera reclamou, a Toyota finalmente se mancou e colocou o eletromecânico. Bem, redução de custo, né? Muito mais barato para a montadora colocar um pedal ali embaixo mecânico horrível, super desconfortável, do que um freio de mão eletromecânico. Até a giromba manual é muito mais funcional, né, do que esse freio de mão no pé. Ideia estapafúrdia de montadora mendiga. A localização do step em todo automóvel é muito polêmica. Nunca tem uma posição perfeita, mas
perfeita tinha assim, no Uno Mille, aquele sim tinha o step ali no cofre do motor, perfeito, não incomodava ninguém, não ocupava espaço nenhum, super prático. Mas a posição do step dentro do carro, quando ele tem, já falei antes do kit de reparo, né? Enfim, é melhor você ter um step mesmo que seja incômodo. Mas tem posições realmente que são muito dúbias. Por exemplo, o step embaixo do carro, como no Renault Sandero, né? Aqueles Sandeiros lá mais antigos, e no Duster também. Olha só que situação. Legal, né? Não ocupa espaço no porta-malas. Se eu estiver viajando, eu não preciso tirar nada para ter acesso ao step. Mas aquele step lá geralmente está todo sujo de terra, de lama, de barro, de fuligem. Não adianta, não tem como conservar aquele step ali limpo, pessoal. Sem contar que, fatalmente, é mais fácil de furtar aquilo ali, acredito eu, né? Imagina você num dia de chuva, você tem que entrar embaixo do carro para soltar o step, para puxar ele. É uma coisa muito desconfortável. Ideia de jirico das montadoras que colocaram isso nos carros que existe esse dispositivo, né? Menos mal você colocar ali no assoalho do porta-malas, porque você vai tirar alguma coisa, mas se sujar todo para tirar um step, eu acho nada racional. Cinto de segurança dianteiro sem regulagem de altura. Eu sei que tem carros simples, ainda mais antigos, de entrada, que não tinha isso por uma mera questão de custo. Mas tem montadora que fica colocando isso em carro novo, carro caro. Todo carro 0 km hoje é caro. Poxa, eu acho que o Cruze, por exemplo, não tem essa regulagem. Peugeot 208 novo e um monte de carro que não tem regulagem no cinto. E cara, não é frescura não, faz parte da ergonomia quando você vai guiar um carro. Você regular o cinto, se você for muito baixo, ele vai ficar roçando no pescoço. Se você for muito alto, vai ficar incomodando às vezes aqui nessa altura, entendeu? Então, um item necessário que envolve ergonomia e conforto do motorista, que as montadoras mendigam e ficam cortando o custo. E tem gente que fica defendendo na internet, né? Hoje em dia, carros mais caros têm aquele ar-condicionado com aquele difusor traseiro de ar. Muito útil, ajuda bastante em dias mais quentes, né? A circulação de ar, de vento e de refrigeração da cabine na parte traseira. Passageiros foram lembrados. Muito legal. Só que tem situações que as montadoras, por exemplo, a Volkswagen, coloca a saída de ar-condicionado para trás, mas fica exatamente no pé, no chão. Exemplo disso é um carro que eu tive, que é o Jetta MK7 da geração atual. O Jetta GLI também não tem saída de ar traseira aqui no Brasil, né? Nem no México, que ele vem importado de lá, e tem no chão, cara. Ou seja, pessoal, essa saída de ar no pé não serve para nada. Eu lembro que eu levando pessoas atrás no Jetta que tive, num calor danado, e aquilo ali soprando ar, você tinha que colocar o difusor ali. Não adiantava nada, pessoal, né? Custava a montadora direcionar aqueles dutos, fazer um difusor bonitinho, como tem o Virtus, né? Para a galera que senta atrás. Esquisito isso, né? Ideia de jirico, viu, Volkswagen? Vou te contar. Ford EcoSport de segunda geração. A Ford teve uma brilhante ideia de colocar a maçaneta que você abre a tampa, né? Aliás, a própria tampa do porta-malas já é bizarra, que ela abre assim, né? Ela não abre para cima, ela abre para frente, pro lado, né? Por causa daquele step horroroso na tampa. E aí, como não tinha um local para colocar ali no projeto, resolveram colocar a maçaneta dentro da lanterna direita, né? Eu, quando não manjava disso, eu pensava que estava quebrado. Até perceber que todos os EcoSports são assim, de segunda geração. Entendeu? Realmente foi uma escolha muito infeliz da Ford colocar uma maçaneta dentro da lanterna. Ficou feio esteticamente. Ficou nada a ver. Tirando o fato do step aí, né? O último Volkswagen Up que tivemos aqui, ele saiu de linha em 2021, se não me engano. Ele foi rehomologado para 4 lugares. O Up foi lançado no Brasil com 5 lugares. Motorista, carona dianteiro e 3 passageiros traseiros. Só que em 2020, se não me engano, isso mesmo, né? 2020 para 2021, teve uma mudança de legislação obrigando os carros fabricados e vendidos aqui a terem 3 encostos traseiros e cinto de 3 pontas para todos os ocupantes. O Up tinha a versão que tinha 3 encostos de cabeça, mas o terceiro cinto central ali atrás era o famoso cinto abdominalzão raiz das antigas. A Volkswagen via que o carro não vendia nada, estava um verdadeiro fracasso comercial. Ao invés de colocar ali, igual fez no Gol e Voyage, o cinto traseiro no meio, sabe o que eles fizeram? Rehomologaram o carro para
4 passageiros, ou seja, 2 atrás somente, né? Não mantiveram o encosto traseiro e no lugar do assento ali do passageiro traseiro do meio, colocaram um aviso: proibido sentar. Que ideia ridícula que a Volkswagen do Brasil teve, né? E o carro custava os olhos das nádegas. Não pense que o carro ficou mais barato por causa disso, porque isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer no Brasil, ainda mais de uma montadora dessa aí, tipo a Volkswagen, né? Tampa traseira feita em vidro, Chery QQ de segunda geração, e teve também, tem até hoje inclusive, o Fiat Mobi, pessoal, olha só. Isso no Brasil não dá muito certo porque temos muitos acidentes e colisões traseiras. Aquele vidro traseiro é temperado igual um para-brisas, tudo bem que ele é levemente reforçado, é mais laminado, né? Tanto que ele tem uma pintura bem grossa. Mas, gente, eu já vi vários casos, eu conheço gente de funilaria que acaba recebendo o carro assim, com aquilo trincado. Qualquer encostadinha ali, batidinha, pode trincar, ainda mais com a variação de temperatura. Você aí, que é um manjador, sabe que o vidro pode quebrar ou arrachar de acordo com determinadas temperaturas e variações, né? Então aquela tampa de vidro ali para o Brasil não tem nada a ver. A Volkswagen, quando trouxe o projeto do Up para fabricar no Brasil, mudou isso, porque isso lá na Europa, o Up europeu, ele tinha tampa traseira em vidro, igual o Chery QQ da segunda geração e o Fiat Mobi que a gente tem aqui hoje. Mas a Volkswagen pelo menos foi inteligente nesse quesito e trocou e fez uma tampa estampada ali em aço, né? Bonitinha, que é muito mais segura. Nada a ver essa tampa de vidro, né? Vamos combinar. Lanterna 100% translúcida, transparente, toda prateada, né? Mas a lâmpada tem que acender de acordo com a legislação de trânsito, né? O pisca pode piscar vermelho, mas por tradição é amarelo, e temos lâmpadas incandescentes que são pintadas de âmbar, de laranja, né? Mas a luz ali de freio e de posição da lanterna traseira tem que ser vermelha. Carros que tiveram isso daí: Ford Ka geração 2 do facelift para frente, onde a lâmpada de lanterna de freio também é vermelha. Gente, com o tempo essas lâmpadas descascam, só que a lâmpada incandescente vermelha pintada não é tão fácil de achar igual da luz de seta, que tem trocentos carros até hoje. Essa lâmpada vermelha pintada era uma coisa mais peculiar que tem pouquíssimos carros, sendo mais cara e mais difícil de achar. Ideia de jirico para as montadoras, né? Era mais fácil colocar uma capinha interna de acrílico ali na cor vermelha e a lâmpada transparente ali ia acender e iluminar vermelho, porque ela tinha um invólucro de plástico ou de acrílico. Tem várias montadoras que fizeram isso, mas esses carros citados não são assim. Uma solução prática para isso é você colocar luz de LED que acenda vermelho, só que tem carro que acusa lâmpada queimada no painel. Complicado, né? Agora tem uma ideia que as montadoras criaram, nesse caso a Ford, no primeiro Ford Focus e no segundo Ford Focus que tivemos aqui no Brasil, que eu não consegui entender nada por que fizeram isso, que é a abertura do capô com chave. Porta-malas tudo bem, mas o capô, cara, geralmente é só você puxar a lingueta dentro do carro que vai destravar, você vai lá com o dedinho e abre o capô. Mas no Ford Focus não, ele tem aquele símbolo da Ford, você tem que dar uma de adivinho, né, se você não souber ou ler o manual, deslocar o símbolo da Ford, colocar a chave, dar uma virada, duas viradas, é quase um código de trapaça de videogame antigo, né? Tem que fazer um monte de malabarismo para você abrir o capô do carro. Imagine isso em dia de chuva ou no calor. Cara, é totalmente nada a ver essa ideia que a Ford repetiu no Ford, no primeiro Focus que tivemos e no segundo aqui. Nada a ver essa ideia, né, Ford? Direção com assistência eletrohidráulica não tem nada a ver também. Cara, já tinha a hidráulica, né? A evolução da hidráulica foi a elétrica. Mas aí algumas montadoras colocaram assistência eletrohidráulica. O carro tinha um sistema hidráulico e elétrico ao mesmo tempo. Ou seja, duas coisas para dar defeito. Já não basta a parte hidráulica, que é chata, que tem vazamento de fluido, enfim. Vai colocar uma parte elétrica. Mas deve ter melhorado, né? Ficado mais leve, só que não. Exemplo disso é o Astra, né? Lá nos anos 2000, se não me engano, teve versões com direção eletrohidráulica. Cara, a manutenção era muito mais cara. A bomba disso aí, o sistema hidráulico, graças à parte elétrica, era muito mais cara, era quase 3 vezes o valor
do sistema convencional hidráulico, tanto que a Chevrolet tirou isso depois. E tivemos em vários carros da Renault. A direção é mais pesada e a manutenção é mais cara, ou seja, ideia de jirico. Ou deixa hidráulica ou põe logo a elétrica de vez, né, pô? Essa aqui é famosa, né, pessoal? Câmbio automatizado de dupla embreagem a seco. Dupla embreagem, câmbio automatizado é muito legal. Troca rápida, esportividade, muito bacana, né? Mas com embreagem a seco é sacanagem. Exemplo, Ford Power Shift. Deu defeito no mundo todo, ninguém quer. E ainda hoje continua vendendo carro com isso no Brasil. Exemplo, Kia Sportage, Kia Stonic, Kia Niro. E tem o novo Hyundai Creta Ultimate, que é o mesmo câmbio das Arábias do novo Tucson, que tanta gente reclama. Gente, esses câmbios dual clutch, eles têm um desgaste de embreagem, né? Porque ele tem embreagem, né? E perto ali de 50, 80 mil, tem que fazer a embreagem, custa o zóio das nádegas. Isso quando não dá algum defeito na parte mecatrônica. E aí, ó, senta e chora. Não gosto, não concordo. Tem os banhados a óleo que eu também não sou fã, mas o a seco é uma ideia de jirico que não deu certo aqui no Brasil e ficam insistindo nisso até hoje. E já que estamos falando de câmbio, vamos falar também dos câmbios automatizados simples, tipo o Dualogic, EasyR, iMotion, etc e tal, EasyTronic. Gente, desconfortáveis de você guiar, chatos, defeituosos, frágeis, caros de você arrumar. Desses aí o Dualogic é o mais tranquilinho, mas não é barato. É um corte de custo que as montadoras quiseram colocar para vender um carro sem trocas manuais. Não deu certo, sumiu do mercado. Muito pior que os de dupla embreagem, porque esses aí que falei são de embreagem simples a seco. E ainda falando de câmbios automatizados, e aí? Imagina, você tem ali o câmbio automatizado, mas você tem a alavanca ali tradicional. Imagina trocar isso por botões simples. Não é joystick não, amigo, é tipo botão de fliperama. Horrível, a Fiat fez isso com o sistema GSR deles. Era muito estranho aquilo ali, você vê um carro sem nada, sem joystick, sem alavanca de câmbio. Lá embaixo com o botãozinho, bem mequetrefe, né? Que ideia de jirico. Não deu certo e a Fiat descontinuou. Pescoço de ganso em carro sedã, que é aquele braço ali do porta-malas que tem uma mola instalada para o porta-malas conseguir subir. A ideia em si tudo bem, mas não esconder isso e não tornar ele acessível é realmente uma burrice das montadoras. Porque quando você fecha o porta-malas, você perde volume. Por quê? A bagagem acaba batendo naquele dispositivo e você não vai conseguir distribuir bem a sua bagagem, podendo amassar ou danificar. Ideia de jirico. Tem carro que tapa isso, né? Tipo o Audi, que tem o acabamento traseiro, o Audi A3 Sedan, né? Que esconde bonitinho agora. Deixar isso solto, tipo o Jetta GLI de 250 conto, eu acho, além de mendigaria, burrice, porque estraga o acesso do porta-malas. Ar-condicionado 100% touch, sem botão nenhum. Tecnológico, bacana e mais barato de fazer. Porque se você colocar um painel ali com capacitância e sensor ao toque é muito mais em conta do que você colocar um monte de botão com potenciômetro ali, etc e tal. Gente, é muito ruim porque tira atenção, não é preciso. O botão você já tem a memória física, sentindo ali, pô, velocidade 1, 2, 3, entendeu? Mesmo que você coloque no automático, se for com display digital, talvez. Mas, gente, totalmente touch é zoado, vai ficar arrastando, tem que olhar, te tira do foco da direção. No caso da Volkswagen, né, que tem esse sistema em vários carros atuais, é totalmente lá embaixo. Eu achei nada a ver, ideia estapafúrdia de montadora enfadonha. E para fechar esse vídeo temos o difusor de ar central do painel, que não é para o passageiro. Volkswagen Up, exemplo clássico, ar-condicionado e ventilação. Tem um difusor do lado do motorista, do carona redondinho. No meio, em vez de ter um para cada um, não. Tem um em cima do painel que joga para o alto. Cara, várias situações o retrovisor interno fica embaçado, né? Realmente é zoado. Demora mais a ventilar e a gelar a cabine. Eu já tive um Up, eu não gostei dessa ideia. Ideia de jirico da Volkswagen para economizar, cortar custos de um carro que era tão caro, né? Realmente não dá para dar crédito a uma ideia dessa.
Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que faltaram vários itens aqui que tanta gente fala. É ar-condicionado que você controla só na multimídia, multimídia sem nenhum botão, seta e ré no para-choque embaixo. Mas isso eu já cansei de falar em outros vídeos. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui com novas ideias estapafúrdias, nem tão novas assim, né? Que tem coisa antiga que eu não tinha abordado ainda. Beleza? Larga o aço nos comentários, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, confira os outros vídeos e conheça o meu segundo canal, que é o canal de games retrô, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!